Olá, gente, boa noite a todas, a todos. Queremos dar as boas-vindas, né? Pessoal que já está aqui conosco. Hoje nós temos o Lindenberg, né, Castro e Luiz Fernando, a quem a gente cumprimenta carinhosamente, né? O meu nome é Tânia Diogo, eu faço parte do Ágora Espírita, o eixo saúde mental e direitos, perdão, e direitos humanos, tá? Vou ler rapidamente um pouquinho sobre o currículo do Luiz Fernando e do Lindenberg. Luiz Fernando é mestre em psicologia pela USP, especialista em saúde mental e relações humanas e é professor universitário. Lindenberg Castro é coordenador do Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, membro do Ágora Espírita, mestrando em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, psicanalista, especialista em saúde mental. No nosso encontro de hoje, no nosso bate-papo de hoje, né, o tema é perspectivas sociais da saúde mental na visão espírita. Então, nós passamos agora a palavra para que tanto Lindenberg como o Luiz Fernando façam suas considerações iniciais. Luiz Fernando, você quer começar? Posso começar, estamos aí, a gente está aqui para o que der e vier, não tem esse negócio. Bem, boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, dialogando com as amigas e amigos do Ágora e outras pessoas interessadas por esse Brasil e por esse mundo afora, já que a internet possibilita essa, essa expansão maior, é muito interessante como a comunicação digital e a troca de saberes acabou ganhando uma enorme capilaridade com a questão do distanciamento social. É um dos aspectos positivos que a gente pode ressaltar dessa verdadeira tragédia, que muitas vezes tem espírita que naturaliza, né, a tragédia, esquecendo que o Livro dos Espíritos fala na destruição necessária, mas fala na destruição abusiva. E aí é necessário que a gente entenda que existem aspectos que fazem parte de um projeto de transformação do planeta, mas existem aspectos que são abusivos, que são fruto do egoísmo, da violência e da brutalidade, e nós não podemos naturalizar essa dimensão que no Livro dos Espíritos é chamada de destruição abusiva. Mas dentro das consequências positivas que a gente pode extrair, está essa possibilidade de um diálogo mais fecundo e de maior alcance através da internet. Então, estamos aqui para a gente conversar sobre os assuntos. Eu sou professor universitário com dupla formação, tenho formação na área de psicologia e na área de farmácia, dou aula para o curso de psicologia, dou aula para o curso de farmácia, na parte de psicofarmacologia, de saúde mental, de neurociência, sou espírita de berço e, por conta disso, eu me interessei por esses assuntos. Estamos aí para colaborar. Muito obrigada, Luiz Fernando, Lindenberg. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estarmos hoje juntos, dando continuidade, né, ao nosso projeto Diálogos Filosóficos, que é um projeto em parceria entre o Ágora Espírita e o Instituto Herculano Pires. E desde que nós começamos com o projeto, temos abordado temas diversos, sempre na relação entre a atualidade e o espiritismo, mas não só pela atualidade, né, enquanto novidade, mas pela atualidade enquanto os temas importantes para o nosso século. A gente já conversou sobre ciências sociais e espiritismo, questões de gênero e sexualidade, a gente já trouxe autores espíritas clássicos como Deolinda Amorim, Herculano Pires, e assim o trabalho tem sido construído e tem dado muito certo desde que nós começamos, né, com o nosso projeto. Então, a gente agradece a todos e a todas que sempre participam conosco, sempre acompanham essa live de domingo, uma live semanal especial, né, em que a gente aborda essas temáticas dentro do nosso projeto. Gratidão ao Luiz Fernando por aceitar o convite, gratidão à Tânia, que também é do eixo de saúde mental do Agro, assim como eu, né, que possamos ter um bom debate, uma boa discussão nesta noite. Legal, gente. Então vamos começar, né, nossa primeira rodada de perguntas, né? Essa primeira pergunta eu vou lançar para você, Luiz Fernando, tá? Que relações podemos estabelecer entre o espiritismo e os temas da saúde mental?
É uma relação bem estreita, né? Quando a gente fala do espírito e das funções psíquicas, né? As funções cognitivas, as funções afetivo-emocionais e as funções conativas ou volitivas, que dizem respeito à vontade, né? Então, pensamento, sentimento, emoção e vontade, tudo isso se articulando para que o indivíduo expresse um comportamento. Isso é a essência do estudo da psicologia. Tem uma relação muito estreita com a doutrina espírita. Então, nós somos espíritos encarnados, nós temos uma dinâmica psíquica que ela comporta toda a herança que nós trazemos de outra encarnação. É aquilo que Herculano Pires fala sobre a teoria aparencial da criança. Ele vai dizer que a essência de um projeto espírita de educação é o conceito de que a criança é um espírito reencarnado. Porque a criança é um espírito reencarnado, o ser humano, em qualquer fase do curso de vida, do ciclo vital, é um espírito encarnado, trazendo essa bagagem que ela se movimenta, se articula através de uma dinâmica psíquica em instâncias diferentes, de um sistema psíquico muito complexo, consciente, inconsciente, ego, e a gente traz isso do passado e, ao mesmo tempo que nós temos essa herança interexistencial, também uma expressão muito usada por Herculano Pires, a gente tem as nossas conexões com outras dimensões da realidade. Então, nós temos, através da paranormalidade, da mediunidade, essa possibilidade de um diálogo interexistencial com seres de outras esferas. Tudo isso vai determinar uma situação muito complexa que diz respeito às nossas relações interpessoais, que diz respeito às nossas relações intrapessoais, intrapsíquicas, e é algo que precisa ser bastante enfocado, porque está dentro de uma relação muito estreita com o processo evolutivo. O que é o processo evolutivo? É aquilo que já disse um autor metapsiquista, que se aproximou muito do espiritismo, chamado Gustave Gelei, que publica uma obra chamada Do Inconsciente ao Consciente. Eu não sei se ele leu Jung, mas existe uma aproximação também grande com Jung. Então, a evolução é isso, é nós tentarmos fazer um esforço evolutivo de maneira que tenhamos cada vez mais consciência do real, o real ao nosso redor, o real que está dentro de nós, e que nós abandonemos essa inconsciência, essa falta de percepção daquilo que nos cerca, da tessitura do universo. Evoluir é isso. Abandonar a inconsciência e penetrar nas camadas conscientes de nós mesmos e da consciência do todo. Então, isso, de fato, vai fazer com que a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, as psicoterapias acabem tendo uma aproximação epistêmica, uma aproximação na produção do conhecimento, na interpretação da noção de pessoa, na interpretação de uma visão integral do espiritismo. Isso vai se aproximando daquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec e outros autores desdobraram. Então, a saúde mental, os transtornos psíquicos, a dimensão do autoconhecimento, a dimensão da aquisição de consciência, que permite aquilo que Jung chama de individuação, realmente tem uma profunda conexão com o pensamento espírita, com o projeto espírita de transformação do ser e de transformação das relações sociais. Muito bom, né? Interessante essa questão de imaginar realmente e sentir essa tessitura, né, do universo através da nossa autopercepção. Obrigada, Luiz Fernando. Lindenberg, é contigo. Então, dentro do trabalho que a gente desenvolve, né, assim, uma característica forte desse trabalho que começou antes mesmo de eu conhecer o agro, enfim, já há alguns anos, né, eu trabalho a temática de prevenção do suicídio desde 2012. Um trabalho muito importante para mim, como aprendizado também pessoal, foi o recolhimento das obras de revisão bibliográfica das obras que falam dessa relação, dessa aproximação entre saúde mental e espiritismo. E até mesmo de obras não espíritas. Obras espíritas, claro, porque a gente precisa consumir essas obras no sentido de saber quais são as perspectivas, o que elas trazem para nós. Obras a partir de Kardec, porque a gente tem temáticas de saúde mental também já a partir de Kardec, né?
mas obras também não espíritas, que foram escritas ao longo de uma determinada tradição, umas com o objetivo claro de tentar desqualificar o espiritismo enquanto campo do conhecimento, e outras obras, no entanto, fazendo uma relação mais próxima, mais filosófica e mais científica, sem esse lado apaixonado, né, de tentar provar que o espiritismo está equivocado, ou também no sentido oposto, né, sem um lado apaixonado de que ele está certo, né, de que ele está ali com toda razão. E aí eu quero lembrar aqui para todos que estão nos assistindo, todos e todas, né, a gente tem capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, os textos que falam sobre possessões e convulsionários, né. A gente tem capítulo 7, segunda parte, Retorno à Vida Corporal, textos que falam sobre a idiotia e a loucura. Dois termos que foram ressignificados, né, ao longo da tradição das pesquisas em saúde mental, mas que estão lá presentes porque são termos do século XIX. Capítulo 1, quarta parte, Penas e Gozos Terrenos, nós temos o desgosto da vida e o suicídio. E a temática do suicídio vai aparecer no Livro dos Espíritos, vai aparecer no Livro dos Médiuns e vai aparecer ainda no Céu e Inferno. Tem um capítulo todo dedicado a um conjunto de entrevistas que Kardec fez, né, com os espíritos que haviam cometido suicídio, e ele pôde entender melhor essa dinâmica, essa percepção dos suicidas, agora já no plano espiritual, né, sobre tudo o que aconteceu com eles, sobre os motivos que os levaram a cometer suicídio, sobre as percepções deles já agora no plano espiritual, se sofriam, se não sofriam, enfim. Esse capítulo, inclusive, ele é bastante desconsiderado pelo movimento espírita, que acaba dando mais ênfase a outras obras do século XX, né, que foram psicografadas, criando o que eu chamo de um universo ficcional espírita. Ficcional porque, de acordo com o controle universal do ensinamento dos espíritos, né, nós precisaríamos de mais informações, mais elementos, para que a gente pudesse comprovar alguns desses relatos que a gente encontra em obras psicografadas, né? Então, nós temos um material que não é um material suficiente, esse material que eu citei aqui, ele é só para início da conversa, né? Ele não é um material que esgota a questão da saúde mental na visão espírita. Em obras póstumas, nós temos uma citação que eu gostaria aqui de ler para todos, no capítulo que fala sobre o período de transição, né? Aí eu quero fazer o seguinte comentário. Obras póstumas é uma obra que, hoje em dia, ela é muito colocada em xeque em relação a se os textos foram de Kardec, qual foi a interferência efetiva de Kardec na produção dessa obra, como foi o levantamento desses textos que estavam guardados, enfim, tudo isso é colocado hoje em xeque. Mas, para além dessa questão histórica, chama a atenção desse parágrafo que eu vou ler ao aspecto certeiro de processos de adoecimento psíquico que nós enfrentaríamos a partir do século XX, né, um afunilamento, né, desses processos. Então, nesse capítulo diz o seguinte: e como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida, se verá o suicídio se multiplicar em uma proporção inédita, até entre as crianças. A loucura atingirá, como nunca, um número muito grande de homens que, mesmo antes da morte, estarão eliminados do mundo dos vivos, né? Então, eu não sei se esse texto em específico, né, pelo menos na tradução que eu tenho, não aparece se ele é um texto reflexivo de Kardec, se ele é um texto psicografado, enfim. Para além dessas questões, eu estou me atendo aqui à análise que o texto traz e tudo que aconteceu, que nós vivenciamos, né, do século XX, início do século XXI agora, com essa profusão do adoecimento psíquico, sobretudo em relação ao suicídio. Vale ressaltar, é importante a gente ressaltar, que antes da pandemia do coronavírus, nós já vivíamos outra, a pandemia do suicídio, né? Nós temos a depressão como quadro epidêmico já, considerado pela OMS,
e o suicídio como um quadro pandêmico. Então, essa relação com o espiritismo também é mais uma forma de nós podermos trabalhar na questão da prevenção do suicídio, né? E também nos contextos que tem a ver com a depressão também. Tem muitas obras espíritas que falam sobre esses temas. E ontem, por exemplo, né, o nosso eixo de saúde mental do Ágora, né, nós ministramos um curso de prevenção do suicídio na visão espírita. Né? É claro que essa prevenção ela vai ser mais no sentido existencial e espiritual. Né? A gente não vai trabalhar na perspectiva medicamentosa, né, psiquiátrica, enfim, na perspectiva clínica também, até porque não é o campo de atuação do movimento espírita. Mas, mesmo assim, como a gente tem mais de 90% dos casos de adoecimento psíquico relacionados a processos existenciais, então nós temos aí um campo vasto, né, de atuação a partir da doutrina espírita. Em 1920, a gente teve uma das primeiras obras publicadas relacionando espiritismo e saúde mental, né, do Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado. Ele desencarnou em 1900, mas a obra foi publicada em 1920. A Loucura sob o Novo Prisma. Esse ano a obra fez 100 anos, né? O espiritismo, enquanto filosofia existencial, ele se relaciona de maneira muito próxima, por todas as questões que o Luiz Fernando trouxe, né, com a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, que são os três grandes campos de pesquisa em saúde mental que nós temos, né? Então, quando a gente olha para pesquisas sobre, por exemplo, teoria da sombra em Jung, os processos que têm a ver com o inconsciente, e a importância da reencarnação nesse processo também do inconsciente, a gente já tem uma percepção ali dessa relação mais próxima. E Jung era espiritualista, né, durante boa parte da vida dele, pelo menos de forma aberta, né? Durante um tempo ele não pôde falar muito a respeito por questões acadêmicas, né? Mas a gente tem ainda, por exemplo, Viktor Frankl com a logoterapia, uma análise existencial, e a sua relação com a doutrina espírita também é profunda. Inclusive na próxima quarta-feira eu vou ministrar uma palestra sobre a relação entre Allan Kardec e Viktor Frankl, né, nesse sentido da filosofia existencial. E, para encerrar, nós temos ainda a relação no Brasil, né, entre a psiquiatria e o espiritismo, 60 anos de batalhas, né, entre idas e vindas, espiritismo criminalizado, e espiritismo depois deixou de ser crime apenas em 1940, depois veio a reforma psiquiátrica, e isso favoreceu que hoje a gente possa falar dessas relações, né, de maneira mais livre. Mas durante 60 anos, de 1900 a 1960, houve uma aproximação entre os setores da psiquiatria e do catolicismo para atacar o espiritismo, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer das próximas perguntas, tá bom? Então é isso. Ok, Lideberg, muito obrigada. Vamos para a pergunta 2, né? Perdão. Eu queria, Tânia, um pouquinho, não, para aproveitando, né? Porque a gente tem que ir devagarinho para não entregar todo o ouro, né? Estamos começando só a live. Então. Mas aí o Lindenberg suscitou, né? Fazendo esse diálogo, a possibilidade de ampliação. Então, é algo importante para a gente pensar que existem muitas formas de enxergar a saúde mental. Saúde mental a gente pode entender em três sentidos. A gente pode entender saúde mental como um estado do ser humano, né? Na definição da Organização Mundial de Saúde, por exemplo. Saúde é o perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, o estado de saúde mental é algo que diz respeito a um estado do indivíduo na sua relação com a sua corporalidade, com as suas emoções, os seus sentimentos. Saúde mental também pode ser entendido como uma área de atuação. Você trabalho na área de saúde mental, de uma maneira mais ampla, seja num consultório particular, seja você trabalhando na área de saúde mental comunitária, na estratégia de saúde da família, no centro de atenção psicossocial. Então, saúde mental de uma maneira mais ampla. E tem a terceira forma de entender a expressão saúde mental, que é uma área de atuação
especificamente voltada para essa dimensão comunitária, coletiva e comprometida com um movimento denominado reforma psiquiátrica, do qual vai surgir uma área chamada saúde mental e reabilitação psicossocial. Então, onde é que começa a reforma psiquiátrica? Aquilo que nos inspirou aqui no Brasil foi o trabalho feito por Franco Basaglia, na Itália, onde ele começa a ver a possibilidade e a necessidade premente de nós estabelecermos uma forma mais humanizada de organizar os serviços de saúde. Uma forma não apenas humanizada de organizar os serviços de saúde, mas uma compreensão epistêmica, uma compreensão técnico-científica do fenômeno processo saúde e adoecimento mental mais ampla, não apenas voltada para a psicopatologia. O que é a psicopatologia? A gente precisa conversar, que o público é heterogêneo, a gente vai pincelando. A psicopatologia é a ciência que estuda as técnicas de exame psíquico, que estuda as grandes linhas de transtorno mental, as grandes síndromes de transtorno mental, e que estuda as funções psíquicas. Né? Então, exame psíquico, funções psíquicas e as grandes síndromes psiquiátricas. Então, a psicopatologia aborda esses elementos aí. Quando se junta o conhecimento de psicopatologia com as técnicas de intervenção sobre a saúde mental, notadamente a intervenção farmacoterapêutica, aí você tem uma coisa mais ampla chamada psiquiatria. Então, a psicopatologia é alvo do estudo de qualquer profissional da área de saúde. A psiquiatria é um saber específico da classe médica, é um saber dentro do saber médico, que junta psicopatologia, exame mental, funções psíquicas e as grandes síndromes psiquiátricas, transtorno depressivo, transtornos do humor de uma maneira geral, transtornos de personalidade, transtornos ansiosos, junta tudo isso com a maneira de intervir sobre a saúde das pessoas. Então, isso é psiquiatria. Daí, Franco Basaglia entendeu que era necessário uma forma de enxergar o ser humano, as intervenções, a organização dos serviços de saúde que fosse além da psicopatologia, que fosse mais humanizada e que procurasse sair dessa forma que, inclusive, chega às raiz da violência, que é uma visão de psicopatologia que está muito próxima de uma visão biomédica da saúde. Então, entender o ser humano como uma máquina, a máquina tem uma estrutura, é a anatomia. A máquina tem um funcionamento, uma forma de funcionamento, que é a fisiologia. Mas a máquina também quebra, ela adoece, que é a patologia. E, finalmente, a gente tem que encontrar um jeito de consertar a máquina, é a terapêutica. Então, essa visão biomédica, ela se desdobra nessas 4 vertentes. A estrutura, o funcionamento, a máquina quando quebra e a recuperação da máquina. Anatomia, fisiologia, patologia e terapêutica. Daí, na proposta de Franco Basaglia, da reforma psiquiátrica, tudo teria que mudar de plano. A organização dos serviços de saúde teria que ser multiprofissional, interdisciplinar, para que os saberes pudessem dialogar entre si, porque não adianta haver muitas profissões e o saber de cada profissional não produz um entrelaçamento com o saber de outros profissionais. Então tem que haver um diálogo interdisciplinar, para alguns transdisciplinar. O conceito é meio polissêmico, não vou entrar nele, eu prefiro interdisciplinar. E também as equipes de saúde mental deveriam ter uma relação mais horizontal de poder, para que tudo não ficasse centrado na figura do médico. Eu trabalhei na estratégia saúde da família, que foi o eixo da minha dissertação de mestrado. Trabalhar com o tema Lindenberg, muito interessante, que é a questão da medicalização. A medicalização da vida, a medicalização da educação, no entrelaçamento, na interface da educação com a saúde. Então, eu trabalhando na estratégia Saúde da Família, no programa Saúde da Família, como ele é mais conhecido, a gente recebia queixas escolares. A mãe, o pai chegava no posto de saúde, doutor, passa um remédio para o meu filho, que o meu filho não consegue aprender, ele tem algum distúrbio, tem algum problema. E aí eu estudei, eu analisei como é que as equipes de saúde da família e as equipes ampliadas de saúde da família, o NASF, o núcleo ampliado, como é que eles recebiam essa queixa escolar? Será que tinham a noção de que existem outros elementos, além de hipóteses relacionadas a problemas constitucionais? Quer dizer, não é só porque a criança tem um distúrbio neurológico, e outras questões, e a dinâmica familiar, e as questões psicossociais, e a pobreza, e a miséria, e as condições de vida e de sobrevida, e as questões de política educacional, as questões do cotidiano escolar,
que atravessam a forma de funcionamento da escola, que atravessam a relação pedagógica entre professor e aluno. São muitos elementos que acabam apontando para tensionamentos sociais, que acabam apontando para a vulnerabilidade, a opressão das camadas subalternas, e isso nada tem a ver com problema constitucional, com distúrbio neurológico, com necessidade de remédio. Então, essa visão medicalizante, ela acaba produzindo um silenciamento de tensões sociais, e a saúde mental acaba sendo vista por uma via muito restrita, né, por um filtro, por um funil, que não nos permite ampliar a percepção, para que a gente entenda que o adoecimento mental também é fruto das condições de vida degradantes que o ser humano experimenta. E o brasileiro, nas camadas mais vulneráveis, não poderia fugir a essa regra. Infelizmente, também está inserido nessas condições que são realmente de precarização da existência. Então, na reforma psiquiátrica que dá origem a este campo denominado saúde mental e reabilitação psicossocial, a palavra de ordem é a humanização, a palavra de ordem é o acolhimento, a palavra de ordem é a interdisciplinaridade, a consideração da singularidade, para que todos não fiquem sendo diagnosticados e tratados a partir daquilo que dizem os manuais de classificação psiquiátrica. Porque cada depressivo é um depressivo, cada pessoa depressiva tem um desdobramento, tem suas peculiaridades. Cada indivíduo que tem uma psicose, que tem um transtorno de personalidade, tem suas peculiaridades. E é necessário que elas sejam vistas, essas pessoas, naquilo que elas têm de singular, para que essa rotulação não acabe fazendo com que os rostos desapareçam, para que os rótulos se imponham, né? Então, eu vi isso muito interessante, o pastor Henrique Pereira. É necessário que, para a gente ser realmente cristão, que o rótulo vire um rosto. É muito interessante, até tem dito, Lindenberg, tem alguns espíritas com uma visão muito conservadora sobre questões sociais, e eu digo assim, eu acho melhor você ver o pastor Henrique Pereira para ver alguns aspectos da reflexão social espírita na boca de um pastor, porque tem espírita que não chega aos pés desse pastor, naquilo que tem que falar sobre humanização e uma visão mais abrangente do cristianismo. Então, o espiritismo precisa ter uma visão de saúde mental que não seja só psicopatológica. E aí eu vou entrar na questão dos livros daqui a pouco que você mencionou. A nossa visão precisa ser psicossocial da saúde mental também, porque senão nós não estaremos cumprindo o projeto espírita de compreensão da interligação de uma realidade que é complexa. Ela não é linear, ela é multifacetada. Era isso que eu queria acrescentar para responder a primeira pergunta, Tânia, sobre as relações entre espiritismo e saúde mental, dando um horizonte ainda mais amplo para esse assunto que a gente precisa debater ainda nas 5 horas de live que teremos no dia de hoje. Muito esclarecedor, gente. Olha, eu sou professora, não é? E essas reflexões são extremamente oportunas, pertinentes, para a gente, de verdade, né? Para além da questão, né, da doutrina espírita, a gente pensar realmente como está sendo a nossa visão, a nossa percepção de nós mesmos, né, e do outro, dos outros, né? Mas vamos lá. A pergunta 2, tá, Luiz Fernando? Na história do movimento espírita no Brasil, como se estabeleceram as relações, né, entre psiquiatria e espiritismo? O Lindenberg já deu spoiler com algumas coisas muito interessantes, primeiro mostrando aspectos do trabalho de Allan Kardec. Eu não gosto muito da expressão codificação kardeciana. Acho um negócio meio assim, pentateuco, codificação, aprisionando o trabalho e o pensamento de Allan Kardec em 4, 5 obras. Eu acho um negócio meio estranho. Aliás, en passant, eu queria comentar a polêmica de obras póstumas que Lindenberg colocou. De fato, academicamente, é muito difícil que a gente consiga anexar uma obra que foi publicada depois do falecimento de um autor àquele corpo do trabalho que teve a legitimação da existência do autor entre nós, né? Então, ele publicou, ele revisou, ele viu o impacto daquilo, ele chancelou aquilo que ele publicou porque ele estava em vida. Depois que ele falece, como é que a gente vai ter certeza de que este ou aquele texto que foi publicado, ele de fato ainda publicaria? Se ele fosse revisar o texto,
De repente ele poderia olhar assim, eu escrevi um monte de bobagem aí, eu não quero publicar isso mais não, vou rasgar e jogar fora. Mas não deu tempo, a pessoa faleceu, foram na gaveta do sujeito, pegaram lá um tal de teoria da beleza, por exemplo, né? Que é um negócio assim meio estranho, a raça negra é uma raça menos bela do que a raça branca, que são concepções que circulavam na nascente ciência social do século XIX. Você vai entrar na internet, você vai achar gráficos mostrando como o ser humano, o negro, estava mais próximo dos símios. Tem gráficos mostrando isso na antropologia do século XIX. Então, todo autor é sempre um homem do seu tempo. Embora em alguns aspectos ele consiga transcender o seu tempo, em outros aspectos ele está inserido, mergulhado e atravessado pelo seu tempo, e isso se expressa na sua produção. Então, quem sabe se Allan Kardec ia publicar a teoria da beleza, outros temas que ele colocou lá no Obras Póstumas. Essa é a questão polêmica em relação a, de fato, e eu acho bastante razoável, não considerarmos dentro do mesmo patamar de integração à obra geral de Allan Kardec, obras póstumas e as demais obras que ele publicou em vida, inclusive a Revista Espírita. En passant, gostaria de fazer esse comentário. Mas aí, então, se a gente for lá para o século XIX, ver a história da neurociência, a história da psiquiatria, a história da psicologia, nós vamos ver fenômenos que alguns acabavam encarando como fenômenos anômalos e que denominavam como fenômenos mediúnicos, sendo estudados por gente da área da psiquiatria, a maior parte deles para negar fenômenos que não pudessem ser enxergados com a navalha de Ockham, que é o que se diz cientificamente. O que é a navalha de Ockham? Se eu tenho uma explicação mais simples, por que é que eu vou admitir uma explicação mais complexa? É um princípio que acaba sendo hegemônico na ciência. Então, o que é que olharam os psiquiatras? Se eu posso elaborar uma explicação que não apele para uma dimensão, né, supranormal, para uma outra dimensão da realidade, pela via do fenômeno mediúnico, por que é que eu vou admitir este tal fenômeno mediúnico? Eu tenho explicações que são mais simples. Se por um lado facilita, por outro lado pode ser que a ciência, ao longo da sua história, estivesse, como esteve, jogando o bebê fora junto com a água do banho, né? Então, eu vou facilitar, então tem que ser sempre a resposta mais simples. Eu pego determinados fenômenos que poderiam me apontar para um avanço da ciência e eu simplesmente descarto, porque me parecem respostas mais complicadas e a navalha de Ockham faz um corte e joga fora essas possibilidades. Então, os fenômenos de histeria, Hermínio Miranda, que não era da área de saúde mental, era uma pessoa da área de contabilidade, mas um espírita que se tornou um autodidata, interessado nessas questões de psiquiatria e psicologia, vai escrever uma obra chamada Condomínio Espiritual, onde ele analisa a histeria e ele chega à conclusão, vendo aquilo que foi traduzido no século XIX, o estudo das histéricas, com Jean-Martin Charcot, em Salpêtrière, na França, que os cientistas jogaram o bebê fora junto com a água do banho. E que muitas vezes dava para interpretar, segundo Hermínio Miranda, pessoas que tinham a chamada histeria, que faz parte do vocabulário da psicanálise ainda, se não me engano, Lindenberg pode falar melhor do que eu, essas histéricas muitas vezes eram pessoas que tinham mediunidade, e era uma mediunidade que não era educada. Então isso acabou não sendo incorporado ao pensamento psiquiátrico. Então, essa questão da prática mediúnica, os fenômenos da hipnose, isso tem uma relação muito grande com a história da psiquiatria no mundo. Se a gente chega no Brasil, a gente vê uma associação muito grande de psiquiatria e espiritismo com a formação de instituições psiquiátricas declaradamente espíritas. O Hospital Espírita de Uberaba, o Hospital Espírita André Luiz, que, aliás, gerou um grande celeuma, porque ficou internado lá no Hospital Espírita André Luiz um sujeito chamado Austragésilo Carrano Bueno, um dos nomes mais importantes na militância da luta antimanicomial, e Austragésilo Carrano Bueno saiu de lá em determinado momento acusando o Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz de ter um corpo de médicos que eram espíritas e queriam fazer experimentação com ele. Ele acusou isso numa obra chamada O Canto dos Malditos, e depois o pessoal do Hospital Psiquiátrico Espírita, um ou mais médicos, acabaram entrando na justiça para que ele provasse o que ele estava dizendo. Ele não conseguiu provar, a justiça impediu que ele citasse o nome dos psiquiatras no livro. Nas edições posteriores, ele teve que retirar o nome dos psiquiatras, ou do psiquiatra de um só, não me recordo bem,
porque ele não conseguia provar que ele tinha sido torturado através de tentativas de pesquisa para juntar a psiquiatria com o espiritismo. Mas é só uma questão que apareceu, né, do Austragésio, que já faleceu, que era da luta antimanicomial, mas para lembrar que o Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz acabou também fazendo parte desse rol de instituições e outros tantos, né, que existem, que existiram, que acabam produzindo uma ligação estreita do espiritismo com a psiquiatria. E esta perseguição que o Lindenberg falou foi muito grande. Eu estava lendo hoje um artigo de 1942 de uma revista de medicina de São Paulo, mostrando que o autor apelava para que a sociedade se mobilizasse para não deixar que esta doutrina adoecedora e enlouquecedora conseguisse persuadir as pessoas ignorantes e pobres a praticarem essa malfadada mediunidade. Então, era realmente uma perseguição sistemática, a despeito de você ter Inácio Ferreira publicando A Psiquiatria em Face da Reencarnação, a despeito de você ter Bezerra de Menezes publicando A Loucura sob Novo Prisma, a despeito de você ter outros autores tentando fazer essa interface entre psiquiatria e espiritismo. Tem um trabalho de um médico chamado Jaime Servinho, que publicou uma obra pela Federação Espírita Brasileira chamada Além do Inconsciente, onde ele tenta, de fato, romper qualquer possibilidade de isolamento entre a visão psiquiátrica e a visão espírita, entre a visão neurocientífica e a visão espírita. Ele tenta fazer uma confluência, né, elaborando hipóteses. A hipótese dos psicorreceptores seriam estruturas no cérebro que estariam responsáveis pela captação do pensamento do médium na comunicação mediúnica. Então, alguns autores tentaram fazer a conexão, mas outros autores tentaram fazer o completo apartamento, né, a completa separação, apartamento e apartar, né, a separação entre espiritismo e psiquiatria, afirmando que o espiritismo era uma fonte de adoecimento, uma fonte de psicopatologia, de transtorno psicopatológico. Então, realmente é uma história de muitos tapas e beijos entre psiquiatria e espiritismo aqui no Brasil. Tem a tese de doutorado que fala sobre isso, não me recordo o nome da pesquisadora, é a esposa do Alexander Moreira Almeida, que é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Escrevi uma tese de doutorado em História para falar sobre as relações entre espiritismo e psiquiatria no Brasil. Vale a pena, acho que dá para achar pela internet, né? Se eu me recordar o nome dela, daqui a pouco eu posso colocar, senão depois é fácil a gente procurar para indicar. Então, era mais ou menos por aí. Já fiquei curiosa, vou investigar, quero ler, né? Interessante. É um verdadeiro passeio que a gente está tendo hoje, né? Por essas questões históricas tão importantes que nem sempre, né? Infelizmente, dentro do movimento espírita de uma forma geral, né? E do movimento hegemônico, a gente vê essas reflexões. Vamos lá, Lindeberg, agora tuas considerações sobre a segunda pergunta. Eu quero aproveitar agora e saudar algumas pessoas, né, que já estão aqui conosco, deram boa noite. Andrade, Maria da Paz, Vânia, Renato, Hermes, Gilvan, Soraya, Almir, nosso amigo Alexandre Júnior, né, nosso coordenador, Maria Iracilda, Sandra Helena, Rosângela Paulo, Cíntia Lombardi, Marta, Érica Jardim, Cessa, Alan Sérgio, Eurilene, Zenilda, enfim, todos que estão aqui conosco, né? Daqui a pouquinho a gente vai pegar alguns comentários, algumas perguntas para a gente poder comentar um pouco sobre elas, né? Eu quero começar a minha resposta com a leitura de um trecho de uma obra de 1921, da forma como ela tratava o espiritismo na época, uma obra produzida por um médico carioca que desencarnou apenas em 1969. E ele foi um dos grandes ativistas pela criminalização, né, do espiritismo no Brasil. Ele diz o seguinte: o combate ao espiritismo deve ser igualado ao que se faz à sífilis, ao alcoolismo, aos entorpecentes, à tuberculose, à lepra, às verminoses, enfim, a todos os males que contribuem para o aniquilamento das energias vitais, físicas, psíquicas do nosso povo. Essa tese da mediunidade enquanto
uma prática que fazia esgotar as energias vitais, ela foi muito presente na primeira metade do século XX aqui no Brasil. Era uma tese defendida amplamente por diversos médicos, psiquiatras, que faziam esse contraponto, né, à doutrina espírita. O nome desse psiquiatra é Henrique Roxo. Ele foi também da Academia Nacional de Medicina e foi um atuante direto nessa briga com a psiquiatria, da psiquiatria com o espiritismo. Essa obra se chama Manual de Psiquiatria, de 1921. Chegando num outro que eu queria destacar, nós temos o Antônio Xavier de Oliveira, que foi um médico cearense e que depois também foi deputado federal em 1934. Em 1931, ele escreveu uma obra chamada Espiritismo e Loucura. E aí eu queria ler um trechinho aqui também para compartilhar com quem está nos assistindo. Pronto. Ele diz o seguinte. Isso é a opinião dele sobre o Livro dos Médiuns, tá? Que ele vai dizer agora. É a cocaína dos debilitados nervosos que se dão à prática do espiritismo. É com um agravante a mais. E com um agravante a mais, é barato. Está no alcance de todos e, por isso mesmo, leva mais gente, muito mais aos hospícios do que a poeira do diabo, a coca maravilhosa. É o tóxico com que se envenenam, todos os dias, os débeis mentais, futuros hóspedes dos asilos de insanos. Leem-no, assimilam-no, incluem a essência diabólica de que é composto, caldeiam os conhecimentos nele adquiridos nas sessões espíritas. Notem que, né, diferentemente do primeiro, o Antônio ele faz uma mistura, né, de conceitos supostamente científicos com palavreado religioso da época, né, amplamente difundido dentro do movimento católico. E isso não foi à toa. As pessoas que resgatam essa história entre psiquiatria e espiritismo no Brasil e fazem também um recorte sociológico profundo, porque não foi à toa que houve essa junção entre o movimento psiquiátrico anti-espírita e os setores do catolicismo para tentar barrar a então doutrina recém-chegada, né, no Brasil. Isso também explica um fenômeno que também aconteceu, que acabou reverberando de maneira negativa dentro do movimento espírita. Com essas pressões de todo lado, psiquiatria, Igreja Católica, Código Penal afirmando que qualquer prática espírita era considerada crime, até 1940. Né? No meio desse cenário, desse fogo cruzado, os sociólogos que fazem esse recorte, né, os historiadores do espiritismo também, dizem que a tática utilizada para tentar amenizar toda aquela pressão que estava sobre o espiritismo, sobre o então nascente movimento espírita, né, foi utilizar-se do espiritismo como uma religião inofensiva. Então, o discurso de dizer, não, nós não queremos tomar o espaço da ciência, nós não queremos tomar o espaço da tradição sacra, católica, com a sua filosofia muito forte, nós não queremos nada disso. Nós somos apenas uma religião espiritualista. Isso foi usado como tática. O problema é que depois isso foi incorporado de maneira, né, profunda pelo movimento espírita, e aí as práticas que vieram a seguir foram muito mais direcionadas no sentido religioso do que da pesquisa histórica, antropológica, sociológica, psicológica, filosófica, enfim, né? Sendo que a doutrina tem um potencial gigantesco de se estabelecer relações com essas diversas áreas que eu citei aqui, né? Então, compreender também esse movimento, né, dentro dessa efervescência social que era o Brasil no início do século XX, também nos ajuda a compreender o porquê, né, dessa perseguição durar 60 anos. Né? Há outras questões também, por exemplo, o Bezerra de Menezes era abolicionista. Mas estudos mais recentes demonstram que ser abolicionista no final do século XIX não queria dizer necessariamente uma ideia progressista,
né, também tem os interesses sociais, econômicos, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito, porque a gente não tem material histórico suficiente para fazer nenhuma análise diferente. O fato é que o Bezerra era abolicionista. O Bezerra era abolicionista, o espiritismo, para ele poder se manter, ele teve que fazer alianças também com as religiões de matriz africana, também já existentes no Brasil naquela época, né? Então, eles se ajudaram, né, do ponto de vista social, isso também está disponível em diversos documentos na internet. Só que depois que o movimento espírita se estabeleceu, nesse aspecto da religião, né, da religião inofensiva, começou-se a desenvolver uma espécie de fundamentalismo religioso que a gente vê hoje já atuando dentro do movimento espírita. Então, o movimento espírita brasileiro se descolou do movimento espírita internacional, que em 1888 fez um congresso espírita internacional em Barcelona, com teses todas progressistas. Então, a igualdade de gênero, a ser contra a pena de morte, enfim, são várias teses, agora não vou lembrar de todas. Mas tem lá pelo menos umas 15 teses aprovadas, né? E o movimento espírita saiu dessa perspectiva de ser perseguido, meio que esqueceu a sua origem de luta social também, e depois passou a incorporar elementos colonialistas no seu discurso, né? Então, hoje o que a gente vê de maneira geral é a invisibilização das temáticas progressistas, discursos preconceituosos, racistas, muitas vezes, tentando incutir dogmas na vida das pessoas, né? Isso é característica do fundamentalismo religioso, porque, primeiro, que o espiritismo não tem dogmas, no sentido tradicional da palavra, né? Ele tem pontos, como é que eu posso dizer? Ele tem pontos que são base da sua epistemologia. Mas eu lembro de Kardec dizer na Revista Espírita que, mesmo que você tirasse, por exemplo, os espíritos, né, como categoria do espiritismo, ainda assim ele seria uma filosofia existencial poderosa. Então, demonstra que a gente pode também questionar essas categorias. Mas aí você tenta colocar dogmas religiosos direcionados para a vida das pessoas, né, para tentar comandar a vida das pessoas. Esse é um processo complicado. E em 1940, né, como eu já tinha citado antes, o espiritismo, a prática do espiritismo deixa de ser crime no Brasil oficialmente, saiu do Código Penal, né? E nos documentos históricos mostram que no ano seguinte, em 1941, ainda no Rio de Janeiro, como retaliação a esse movimento que tirou do Código Penal, o Rio de Janeiro mandou fechar todos os centros espíritas. Aí, aos poucos, eles foram tendo autorização de funcionar novamente, né? Então, assim, apesar de todo esse contexto turbulento, complicado, né, a gente tem uma produção hoje interessante sobre psiquiatria e espiritismo, psicologia e espiritismo, psicanálise e espiritismo. Daqui a pouquinho eu vou citar algumas obras que podem servir para quem quiser dar uma lida, se aprofundar um pouco mais, né, em relação a essas temáticas. Mas existe uma pesquisa hoje bem interessante que a gente pode consultar para fortalecer, né, essas relações entre essas temáticas que a gente está conversando aqui, com uma perspectiva espírita, que não seja, né, como o Luiz Fernando falou, nem medicamentosa, nem patologizante. Agora, tem uma questão também que aí o movimento espírita ainda precisa trabalhar muito para superar, que é o excesso da visão espiritual sobre as questões de saúde mental. E aí eu vou já comentar também, a gente vai ter uma pergunta específica sobre isso, né? Então, o excesso da lógica, da influência espiritual, às vezes parece que o destino do suicida, por exemplo, é mais importante do que a prevenção. Então, são questões ali complicadas, que se a gente não der conta, essas relações que autores importantes, como Cajazeiras, como o próprio Bezerra, como Inácio Ferreira, se esforçaram tanto para produzir, e a gente, de repente, vai patinar nessa lógica muito espiritualizada o tempo inteiro, né? A relação espiritual do transtorno mental, no nível imediato, tem a ver, sim, com questões espirituais, mas do próprio espírito.
As questões externas, elas aparecem depois, né, em segundo, terceiro plano, a depender da complexidade do transtorno. E, claro, a gente não tem só transtornos neuróticos, a gente tem os psicóticos também, que a gente poderia também falar também sobre isso um pouco, né? Então, os transtornos neuróticos têm a ver com, por exemplo, ansiedade, níveis básicos de depressão, toque, também dependendo do nível, né? A psicose, ela tem a tendência de deslocar o indivíduo da realidade objetiva. Então, já entra um nível mais profundo de adoecimento, que é muito provável que vai precisar de um processo medicamentoso e de um tratamento mais especializado. Mas, em todos os casos, o tratamento é necessário. E quando eu falo tratamento, eu também estou me referindo não apenas à psicoterapia tradicional, que ela é importantíssima, mas eu estou falando também de práticas integrativas em saúde, eu estou falando também de contextos existenciais de ressignificação, né? São questões que a gente tem como explorar, né, em benefício do próprio movimento espírita, trazendo uma outra perspectiva que não seja essa perspectiva de tá com depressão é porque na outra vida fez isso, que é outra coisa que aparece muito, né? Essa questão de vamos resgatar a vida passada da pessoa. Ninguém tem esse poder, ninguém tem esse acesso. A gente tem que trabalhar as questões hoje, agora, né? Por mais que elas tenham incidência de vidas passadas, elas estão acontecendo no agora, e é agora que a gente tem como fazer alguma coisa de prevenção. Então é isso. Eu quero comentar alguns aspectos aí que foram colocados para a gente ir ampliando. Luiz Fernando, quero só lhe lembrar o tempo, viu? Seu microfone desligou. Está desligado, pronto. Tem mais 40 minutos, não é isso? É isso? Mais 40 minutos, né? Mais ou menos? Tá. Tem mais 1, 2, 3, 4... Bom, eu quero só comentar alguns aspectos que você falou aí sobre a questão do dogma, né? É importante, eu gosto muito de uma frase de Philip Melanchthon, né? Um homem importante como auxiliar de Lutero na Reforma Protestante, que ele tem uma frase que diz assim, que deve haver unidade no que é fundamental, que deve haver diversidade naquilo que é duvidoso e amor em todas as coisas. Então, isso é interessante. No que é fundamental, a unidade, né? Diversidade, respeito no que é discutível. Em todas as coisas, a gente precisa ter relações que sejam relações afetivas, que a gente não se destrua em função de um determinado debate. Sobre esse preconceito em relação à mediunidade e às religiões de matriz africana, isso se cruza aqui na América Latina com a mestiçagem. Lá na Europa se falava no século XIX que a mestiçagem era um fator de risco para o desenvolvimento de doenças físicas e mentais. Então, é por isso que a América Latina estava fadada ao fracasso. Por isso que em todo lugar onde houvesse mestiçagem, miscigenação, essa civilização estava fadada ao fracasso. Aqui no Brasil, Nina Rodrigues, um antropólogo, defendia isso veementemente. Aí chega um negro baiano, um psiquiatra genial, pai fundador da psiquiatria brasileira, chamado Juliano Moreira, e publicando em alemão, publicando em inglês, publicando em outras línguas, vai demonstrar o equívoco de se querer colocar na conta da mestiçagem, na conta da mistura de raças, da mistura de culturas, adoecimentos físicos e psíquicos, para desfazer essa percepção que hoje a gente entende como preconceituosa e que estava no cerne da ciência médica e das ciências sociais do século XIX, né? Então, e na psiquiatria, não seria diferente, né? Então, tem um trabalho muito interessante, uma pesquisadora da Fiocruz, Juliano Moreira, e a descontinuidade histórica da psiquiatria, onde ele vai mostrando esse corte, esse trabalho. Aliás, ele recebeu Einstein aqui no Brasil, quando Einstein esteve, ele dialogou com Einstein. Então, uma figura genial, um gênio da raça brasileira, pouco conhecido, Juliano Moreira, que contribuiu para isso. Quando você fala sobre o excesso do espiritual, de fato, a gente precisa, e eu diria o excesso do mediúnico, né? Eu me lembro que uma amiga foi fazer um tratamento de terapia reestruturativa com hipnose e melhorou bastante.
E ela disse assim para mim: Luiz, eu ia no centro espírita, todo mundo me dizia que meu problema era obsessivo, era mediúnico, e não era, era anímico. Eram questões que eu tinha comigo mesma, da minha relação intrapsíquica, de coisas que vinham do passado, de coisas que vazavam, que eclodiam do inconsciente sob formas disfarçadas, né, como já o princípio do recalcamento da psicanálise vai mostrar. Você varre sujeira para debaixo do tapete por inúmeras razões, que seria algo muito doloroso para ficar na consciência, difícil de lidar, e aí isso acaba sendo varrido para debaixo do tapete, que é o inconsciente. Mas uma hora o tapete está muito cheio e a sujeira vem à tona, volta para a consciência. E isso contribui para adoecimento. Então ela falou, eu fui fazer uma terapia reestruturativa e eu melhorei bastante, porque a terapeuta me tratava como espírito encarnado que eu sou. E eu ia no centro espírita, todo mundo dizia que a minha questão era mediúnica, era espiritual. Então é necessário que a gente tenha essa dimensão do intrapsíquico e não apenas do interpsíquico. Tem outras questões ainda para falar sobre psicopatologia, psicofarmacologia, mas depois eu vou além, se a gente tiver um pouquinho de tempo, para desdobrar um pouco. Eu só quero colocar o meu pensamento sobre essa questão que você falou sobre o hoje e o passado. Tem várias abordagens da psicologia, como a Gestalt terapia, que trabalha o hoje, o aqui e agora, por exemplo, mas eu penso que o que Herculano Pires fala sobre uma visão interexistencial do ser humano precisa ser levado em consideração para iluminar a psicoterapia. Eu tenho a convicção de que, de fato, as técnicas de hipnose, as técnicas de acesso ao inconsciente, por muitas formas diversas, vão fazer parte das psicoterapias do futuro, porque, de fato, muita coisa, às vezes, é extremamente ancestral na gente. Jung fala sobre isso, não é a abordagem do Lindbergh, que ele é psicanalista, mas eu prefiro a abordagem junguiana, são escolhas que a gente faz. Eu acho que, inclusive, está mais próxima da noção de pessoa e da noção da dinâmica psíquica que o Espiritismo apresenta, a proposta de Jung está mais próxima. Então, eu acho que tem coisas que são realmente muito ancestrais na gente. E que as intervenções no aqui e agora poderão ser paliativas, mas elas não serão uma solução mais densa, uma solução mais definitiva, não é a palavra, mas consistente, um método mais consistente, porque realmente existem núcleos emocionais em aberto dentro de nós que estão em dimensões do inconsciente. E aí este acesso só seria possível através de técnicas de exploração do sonho, né? A interpretação onírica e de outras técnicas, de fato, para trabalhar conteúdos que emergem do inconsciente. Então, são formas de enxergar. Eu acho que o aqui e agora precisa existir. Tem questões que são aqui e agora. Aí eu vou para a literatura puramente espírita, que fala de causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Se a gente fizer uma transposição disso para transtornos mentais, é a mesma coisa. Existem causas que estão muito mais no passado do que na atualidade, e existem situações que são disparadas muito mais por aquilo que a gente viveu agora do que por aquilo que a gente viveu no passado. É interessante, enquanto vocês teciam, né, essas reflexões, como a gente vai, eu digo a gente, né, pensando no espaço casa espírita, como nós vamos nos apropriando de determinadas frases que, ao longo do tempo, viram verdadeiros clichês. E aí eu fiquei lembrando de uma coisa que quase todo mundo diz, né, nas casas, nós trabalhadores, né? Olhe, não abandone o tratamento físico, material. Os dois precisam andar juntos, mas como a gente ainda está longe de compreender esse outro do aqui e do agora. Muito bom, gente. Luiz Felipe, né? Vamos aí, Fernando, perdão, Luiz Fernando. Vamos aí para a pergunta 3, tá? Como podemos analisar a produção de obras espíritas, né? Sejam essas psicografadas ou não, sobre temas como depressão e suicídio? A primeira questão que eu quero colocar é tratar sobre a interpretação do papel das obras psicografadas. Eu vi que o Lindbergh falou de obras ficcionais, eu queria depois que ele desdobrasse isso. Eu tenho acompanhado vários debates de grupos de espíritas progressistas, inclusive do Ágora, e vejo críticas muito contundentes ao livro psicografado. Eu quero colocar o meu pensamento. Eu entendo, como entende André Luiz Peixinho, que eu acho um autor muito lúcido, que nós precisamos ter uma visão mais ampliada das relações que nós estabelecemos com o nosso passado
e das relações que nós estabelecemos com a dimensão extrafísica. Eu gosto dessa nomenclatura que André Luiz utiliza, a dimensão física, a dimensão extrafísica, para não parecer que é uma coisa assim muito diferente, extremamente diferente. Na realidade, André Luiz Peixinho coloca isso e eu concordo com ele. Essas barreiras extremamente rígidas que nós colocamos entre o aquém e o além da fronteira de cinzas, para me utilizar do nome de um livro clássico de um autor espírita aqui brasileiro, essa fronteira muito rígida é uma fronteira artificial. Nós estamos o tempo inteiro em interações mediúnicas, porque nós somos um dínamo gerador de energia psíquica. Nós somos uma antena transceptora, uma antena que recebe, uma antena que transmite informação o tempo todo. É o que dizem os espíritos que disseram para Allan Kardec sobre o fluido universal, a substância universal. Estamos imersos nessa substância e isso produz a conexão para que as mentes possam estar interconectadas. É como se fosse o ar. O ar conduz o som. O fluido universal conduz o pensamento, que se propaga por esse fluido universal. Então, esta separação tão rígida é uma separação equivocada. Essas interações interexistenciais, elas são para toda hora. É um sabor para todos os momentos, né, em que a gente vai vivendo a vida e transitando pelas várias experiências. Então, o que é um livro psicografado? Um livro psicografado como André Luiz, eu vou colocar. É um autor que fez um trabalho de estudo participante. Ele fez uma análise sobre um determinado fenômeno, sobre determinadas circunstâncias, testemunhou, participou e relatou aquilo através de um texto. Qual é a validade disso? A mesma validade que o trabalho de pesquisa participante de um autor encarnado. Veja, do mesmo jeito que eu não posso supervalorizar o psicografado, pelo simples fato de ser psicografado, eu também não devo subvalorizar o psicografado pelo simples fato de ser psicografado. Então, Lindenberg, com a lucidez que ele demonstrou hoje, desencarna amanhã. Não vai acontecer, evidentemente. Ele só vai desencarnar depois de 105 anos, quando contribui bastante com a doutrina espírita. Não, né? Você não quer? Então, desculpa. Meu filho, então, não quero passar esse tempo todo aqui, não. Pelo amor de Deus. Não, né? Então, Lindenberg desencarna. Tudo que Lindenberg sabe não vale mais nada, porque Lindenberg está sem corpo físico. Como assim? Ele não pode fazer pesquisa participante, leituras em bibliotecas do mundo espiritual e trazer suas observações? Pode. As observações de Lindenberg valerão mais porque ele está desencarnado? Não. As observações de Lindenberg valerão menos porque ele está desencarnado? Também não. Valerão aquilo que valem hoje, as observações e análises que ele fizer, quando estiver transmitindo o fruto da sua leitura, da sua pesquisa bibliográfica no mundo espiritual e da sua pesquisa participante. Então, eu vejo André Luiz ou qualquer outro narrador de experiências do mundo espiritual como alguém que apresenta as suas reflexões sobre um trabalho de pesquisa participante. Eu irei concordar ou discordar se eu achar que devo concordar ou achar que devo discordar. Herculano Pires discordou da ideia dos ovoides de Chico Xavier, de André Luiz, que André Luiz fala. Ele criticou duramente lá no livro Vampirismo, mas ele não acabava com a mediunidade de Chico Xavier porque ele achava que André Luiz estava escrevendo coisas que não entravam em sintonia com o espiritismo. Mas ele disse em Vampirismo, não sei se ele ficou pensando isso até o final da vida, para mim André Luiz é um espírito ainda muito imaturo, não tem condições de escrever aquilo que pretende escrever. Então ele acaba produzindo um texto imaturo que não tem sintonia com os princípios da doutrina espírita. Muita coisa que ele diz é a opinião de Herculano Pires. Como é que a gente faz para avaliar o que diz um psicografado? Não apenas é o fruto do nosso estudo, mas das nossas experiências. Então, quando alguém diz assim, isso aqui que eu li, André Luiz, eu acho que é uma ficção. A pergunta que eu faço é, você trabalha com mediunidade? Além de estudar espiritismo? Porque eu trabalho com mediunidade. Então, as minhas experiências mediúnicas também servem de referencial para que eu analise se aquilo que o trabalho de André Luiz disse tem coerência ou não tem coerência com a realidade objetiva com a qual eu entro em contato. Se você não trabalha ostensivamente com mediunidade, você tem um canal a menos para avaliar se o que ele diz é verossímil ou se não é verossímil. Então, a minha visão do psicografado é esse. É uma contribuição. Eu leio aquela contribuição, não supervalorizo, nem subvalorizo porque é psicografado, e me dou o direito de adotar ou não adotar algo que eu acho coerente ou que eu não acho coerente. Essa é a minha visão. Eu não condenarei a priori um psicografado,
e nem reputarei um psicografado como algo sublime, extraordinário, que traduz perfeitamente a realidade pelo simples fato de ser psicografado. É assim que eu entendo. E aí a literatura espírita acaba se concentrando num viés que, inclusive, termina revitimizando a vítima. Eu me lembro participando de muitos debates com o pessoal da psicologia a respeito de depoimento de crianças vítimas de violência. A ideia de que você colocar uma criança num consultório, entre quatro paredes e um teto em cima, para que ela narre novamente o sofrimento pelo qual ela passou, é você revitimizar a vítima. Então, essa história de dizer de ficar o tempo inteiro encontrando explicações para alguém que passou por um sofrimento, isso nem sempre vai ter utilidade e muitas vezes é desumano. A gente precisa acolher o espírito que se suicidou na reunião mediúnica e não ficar o tempo inteiro querendo dar lição de moral para a entidade, quem dialoga com esse espírito. Acolher aquele que tem ideação suicida na casa espírita e não ficar o tempo inteiro acusando a pessoa de que lhe falta força moral, de que lhe falta isso ou aquilo, de que você tem que tomar passe. Isso também ajuda, mas essa forma acusatória como a gente recebe a pessoa na casa espírita, sem que tenha um viés de acolhimento e humanização incondicionais, isso realmente não condiz com o projeto espírita de fraternidade. Então, as obras espíritas e a abordagem espírita na casa espírita precisa ser mais humanizada e não se concentrar apenas em encontrar explicações para o fenômeno disfuncional e para o sofrimento psíquico. Lindenberg? Pronto, vamos lá. Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer. Dentro do que a gente observa no movimento espírita historicamente, né, essas temáticas do suicídio e da depressão também, que são as mais comuns relatadas, né, mas nós teríamos outros transtornos que aparecem também. As obras psicografadas, e aí eu vou explicar melhor essa questão, não é o fato dela ser psicografada, né? Não é o fato de não valorizarmos, por exemplo, a interexistência, que para mim é um conceito fundamental, não só dentro da obra do Herculano, mas para nos reconhecermos como espíritos, né? Porque o movimento espírita ele tem diversas perspectivas materialistas, que fazem com que a gente esqueça que seja espírito. Então, esse livro aqui, por exemplo, do Herculano, Educação para a Morte, é um livro que lhe faz o tempo inteiro essa lembrança. Você é um espírito. Você é um espírito. Você está momentaneamente reencarnado. Mas esse momentaneamente dessa reencarnação tem que ser trabalhado de maneira positiva para que essa cultura da morte enquanto nada, da morte enquanto aniquilamento, né, do ser, para que ela não seja a ideia mais recorrente, né? Então, a questão não é a obra ser psicografada, a questão eu, enquanto indivíduo, espírito, escrevo uma obra psicografada e apresento ela a um médium, que depois publica essa obra, e a obra tem milhares de vendagens e etc. Ao meu ver, toda obra psicografada que apresente a percepção individual do espírito, porque as obras psicografadas a que me refiro são essas, especificamente, né? Não são obras que vêm complementar ou que vêm continuar o que a gente encontra de forma mais precisa na obra de Kardec, por exemplo. Mas obras que vêm trazer uma opinião junto com a percepção individual do espírito. Essas obras, ao meu ver, por uma questão pedagógica, elas deveriam ter um capítulo contextualizando a sua produção, contextualizando a realidade daquele espírito, contextualizando que a obra traz uma percepção individual daquela realidade espiritual. Né? Por exemplo, a pergunta é sobre depressão e suicídio, né? Não é nem sobre essa questão de obras psicografadas, mas tem a ver. Quando você compara as informações
entre Memórias de um Suicida e as informações presentes em Kardec a respeito do suicídio, você vê que existem acréscimos interessantes, mas você vê uma realidade muito específica de um espírito, Camilo Castelo Branco, ao falar do Vale dos Suicidas. Essa ideia do Vale dos Suicidas, ela criou um paradigma dentro do movimento espírita, como se todo suicida fosse para uma espécie de vale. E isso não acontece. Claramente, quando Kardec interroga os suicidas no céu e inferno, as suas situações são as mais diversas. E nenhum deles fala de uma região de sofrimento específica para eles, né? Então, essas obras, elas meio que especializaram as zonas de sofrimento do umbral, por exemplo. Tem as zonas de sexo, tem as zonas dos suicidas, tem as zonas dos apegados materialmente. É praticamente o inferno de Dante, né? É praticamente o inferno de Dante sendo ali esmiuçado e trabalhado nessas obras, volto a dizer, com a opinião de um espírito. O espírito, não é porque ele está no plano espiritual que ele vai ter condições de falar sobre tudo. Essa regra, ela se aplica a encarnados e a desencarnados. Não é porque o cara é um palestrante espírita famoso, conhecido, que automaticamente ele vai ter conhecimento de falar sobre todos os temas. E o que a gente vê, na verdade, é que muitos se arvoram por falar sobre temas que não conhecem. Vide Divaldo Franco falando sobre ideologia de gênero. Haroldo Dutra falando sobre ideologia de gênero, a mesma coisa, né? Então, o espírito, ele não é alçado na condição, pegando os critérios da escala espírita, ele não é alçado à condição evolucional ampla de uma hora para outra, só pelo fato de ele estar desencarnado. Basta ver como foi a vida do André Luiz, cheia de percalços na sua última existência. Então, ele estava ali cumprindo um papel de relatoria, de descrição, de algo nesse sentido, né? Tanto que, por alguns, ele é chamado de o repórter do mundo espiritual, né? Enfim. Mas o efeito da popularização da obra, que não tem contraponto a ela, que não tem reflexão crítica a ela, porque nós podemos fazer individualmente essa reflexão crítica. Mas aí eu volto lá para o Herculano Pires, em A Pedra e o Joio, quando ele diz que o Brasil tem um déficit educacional gigantesco, cultural gigantesco. Então, muitas obras são consumidas e assimiladas como verdades. É aí que está o problema. Nós três aqui, individualmente, podemos fazer uma análise crítica sem nenhum problema. E a gente vai fazer a peneira do que pode ser aproveitado, do que faz sentido, do que não faz sentido. Mas o grande público, de maneira geral, não. Principalmente quando essas obras são altamente valorizadas por instituições espíritas. Esses dias um amigo meu fez um comentário comigo reclamando que no curso de preparação, curso de formação mediúnica que ele está fazendo, praticamente não tem Allan Kardec, é André Luiz. Então, do ponto de vista sociológico e histórico, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, elas praticamente passaram a ser obras primordiais. E as obras de Kardec são obras quase que subsidiárias. É assim que uma parte do movimento espírita se comporta muitas vezes, né? Isso é facilmente observável. Então, a questão está aí. O Emmanuel, por exemplo, em Consolador, ele faz críticas severas ao feminismo. A gente já conversou sobre isso aqui numa outra live sobre questões sociais, né? Ou seja, independente dos erros que se possam cometer em defesa de um movimento social, de uma doutrina, daí nós vamos descartar esse movimento social, que é legítimo na sua reivindicação, por conta disso. Então, é muito curioso que essas coisas passem batidas. A obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala, ressaltando os contextos ditatoriais que nós vivíamos na época no Brasil, e é curioso que tudo isso passe como normal, como de forma tranquila. Vamos aceitar a opinião daquele espírito. A questão está aí. Então, eu penso que o nosso papel, o papel do movimento progressista,
ou do movimento espírita como um todo, é analisar de maneira crítica, racional, toda essa produção. Porque, por exemplo, sobre sexualidade e sobre a questão do suicídio, tem 3 paradigmas que aparecem com frequência nas obras: culpa, crime e obsessão. Tem uma frase de uma obra que fala sobre suicídio, que ela diz o seguinte: o suicida é o criminoso que fugiu da prisão antes do tempo. Uma obra amplamente divulgada, amplamente consumida. E aí, como é que a gente não vai fazer uma análise crítica sobre essa obra? Trabalhando sempre essa perspectiva de que, primeiro, que a gente é uma prisão, né? A gente está numa prisão penitenciária que é a Terra. Segundo, tratando o suicida nessa perspectiva do fugitivo da prisão, né? Fora todos os elementos de culpa que estão presentes em boa parte dessas obras, como, por exemplo, Sexo e Obsessão, que trabalha um contexto de culpa relacionado à sexualidade absurdo, né? Então, assim, esses elementos que surgem nessas obras, eles vão reverberar no movimento espírita ao longo da história. Isso é muito claro. A gente passou 60, 70 anos consumindo de toda forma, né, sem parar, inclusive nós, inclusive eu também, obras psicografadas oriundas de 2 médiuns, né, em detrimento, muitas vezes, dentro do movimento espírita, da produção, da pesquisa. Herculano Pires. Herculano Pires é um ilustre desconhecido para muita gente do movimento espírita. A gente está estudando essa obra agora, Educação para a Morte, no Instituto Herculano Pires. E praticamente ninguém conhecia. Conhece de nome, porque muita gente fala, mas conhecer no sentido de estudar, de na sua casa espírita ter sido apresentado, não. Deolinda Amorim, que foi um autor que nós trabalhamos, e que fez uma pesquisa também interessante sobre espiritismo e questões sociais, outro desconhecido. Né? O próprio Hermínio Miranda, que foi citado, também outro desconhecido. Quando eu falo desconhecido, é no sentido amplo, tá? Não é no sentido de grupos que normalmente pesquisam e estudam que conhecem esses autores, como nós, que nós conhecemos. Né? Inácio Ferreira, Eurípides Bassanufo, Ney Lobo, enfim, toda essa galera a gente conhece. Amália Soler, Colavida, né? Enfim, autores que não estão na crista da onda, digamos assim. Né? Então, depois de consumir todas essas obras com descrições e opiniões de determinados espíritos, a gente percebe a reprodução de alguns paradigmas que continuam ainda nesse imaginário popular do movimento espírita, ou de parte dele, né, melhor dizendo, e que a gente precisa ressignificar, trabalhar por novas perspectivas, novos paradigmas, né? Então existe, aí continuando, né, a gente tem um destaque exagerado para a influência dos espíritos no que diz respeito à depressão e ao suicídio, e esse destaque exagerado desloca a importância da gente pensar no espírito encarnado, nas suas questões, na sua condição de interexistente, nos contextos políticos, sociais, que ele também está envolvido. Porque quando a gente vai lá para Marx e Durkheim, por exemplo, que o suicídio não é uma temática apenas dos estudos psiquiátricos ou psicanalíticos, ele também, como uma temática ampla e complexa, né, ele também merece um trato com estudos transversais. Né? Então, no sentido sociológico, quando a gente vai para Durkheim e Marx, por exemplo, eles trabalham o suicídio na perspectiva da doença coletiva que atinge o indivíduo. Então, tira-se aquele rótulo individualista, quase que egoísta, que foi imputado ao suicida ao longo da história, principalmente devido à tradição judaico-cristã, e agora a gente consegue trabalhar quais são os impactos da sociedade no indivíduo. Como é que se dão essas relações? Junto com a sociedade, você tem as opressões, como diz Marx, tem a religião, como diz Durkheim, e como é que esses elementos também interferem no estado de adoecimento psíquico das pessoas. Né? Freud vai dizer, em O Mal-Estar da Civilização, que a sociedade, da forma como ela foi construída, ela é contraditória ao indivíduo, porque ela cobra do indivíduo algo muito maior do que ele pode dar.
então, eventualmente, esse indivíduo vai poder adoecer. E aí, já aproveitando para responder uma pergunta que alguém fez aí, sobre a questão das questões sociais, né, com o adoecimento psíquico. Esse recorte social é importante para a gente perceber como grupos específicos adoecem mais do que outros. Então, em 2 anos, de 2016 a 2018, o suicídio na população LGBT cresceu 284%. Aí a gente vive num país que é um dos que mais mata pessoas LGBTs, é um dos que mais mata mulheres, é um dos que regrediu em relação às políticas públicas de atendimento à população LGBT. Então, esse quadro social, ele interfere também, ele está inserido diretamente, né? Professores, 70% dos professores, quase 70%, se afastam por problemas de saúde mental, notadamente ansiedade, depressão e síndrome de Burnout. Isso, pesquisa do ano passado da revista Nova Escola. Profissionais de segurança que têm que lidar com as questões de truculência, criminalidade, etc., muitas vezes não têm um apoio institucional, as taxas de suicídio também aumentam entre eles, né? Então, são recortes também importantes para a gente analisar. Uma coisa que eu sempre digo dentro do movimento espírita, parece que o destino do suicida é mais importante do que a prevenção. O destino do suicida, a curiosidade de saber para onde ele vai, qual é o vale dos suicidas que ele vai ficar inserido, parece que às vezes é maior do que o acolhimento. Acolhimento na mediúnica, acolhimento a esse espírito encarnado ou desencarnado, né? A mesma questão em relação às vidas passadas. E aí, para deixar clara a ideia que eu falei anteriormente, a questão não é que as vidas passadas não reverberem no agora, né? Então, só para esclarecer esse ponto. Mas essa reverberação tem um limite. Nós somos um ser como um todo, e a nossa personalidade não é apenas a personalidade da atualidade. Ela é o conjunto do que a gente já viveu em todas as nossas vidas, né? Mas essa investigação, eu chamo dessa forma, que às vezes tenta se fazer para justificar sofrimentos, isso nós não temos acesso. Nós não temos acesso nem à nossa vida passada, quanto mais a dos outros. Então, o Cajazeiras, por exemplo, que é um psiquiatra cearense, espírita, desencarnou esse ano, não dá para ver direitinho aí, né, por causa da claridade, esse livro, Depressão, Doença da Alma, ele trabalha os contextos das existências passadas, como eles reverberam no agora, mas ele ressalta a importância de como trabalhar o hoje para ressignificar essas influências que possam não ser positivas, né, de outras vidas, e ao mesmo tempo construir um campo mais fértil para o espírito nas suas existências seguintes. Ele não trabalha nessa perspectiva, ele fala sobre obsessão, porque a obsessão também é um processo importante dentro desse adoecimento psíquico, mas o problema é que às vezes se dá um destaque excessivo para a obsessão, né? A obsessão ela não cria o adoecimento psíquico. Pesquisadores de obras mais recentes como essa trabalham nessa outra perspectiva que durante muito tempo foi valorizada, foi ampliada. Não, ele está com problema, está com algum transtorno, é por causa da obsessão. A obsessão pode potencializar, pode atuar, enfim, mas os contextos, como diz aqui o Cajazeiras, né, dizem respeito ao espírito encarnado. E também quero citar aqui de outras obras que a gente pode aproveitar para pesquisar, para a Psicologia, Hoje e Amanhã, do Herculano Pires. Né? O Herculano Pires, como um bom filósofo do século XX, ele enveredou pela pesquisa psicanalítica. Né? Então, esse livro, por exemplo, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, ele trabalha diversas temáticas, desconstruindo a visão antiga do movimento espírita sobre elas, inclusive sobre a homossexualidade, e ele propõe a criação de uma psiquiatria espírita. Muito interessante. Esse livro, Saúde Mental, Contribuições da Terapêutica Espírita, ele reúne artigos de diversos psiquiatras espíritas, que a gente pode usar também para pesquisar, e aí eles falam sobre temas diversos. Tem sobre depressão, tem sobre se o espiritismo tem como oferecer uma contribuição para o processo terapêutico, enfim.
Esse livro, do Alírio de Cerqueira Filho, Saúde Espiritual, que também é psiquiatra, ele trabalha tem várias perspectivas, mas eu gosto de um capítulo inteiro que ele dedica ao autoconhecimento como um processo de enfrentamento das morbidades existenciais que podem gerar adoecimentos diversos. Então, vale a pena. Esse outro, Depressão, que fala sobre depressão, traz 3 médicos psiquiatras da AME de Minas Gerais. Um trabalho também bacana, que aproxima a reflexão sobre depressão e obsessão, mas sem aquela lógica de jogar tudo na conta dos espíritos, né? E dizer que tudo é culpa do obsessor. Então, de maneira geral, é isso. Esses eram os recortes que eu queria fazer, citando as obras, né, e trazendo algumas ideias aqui para o nosso debate. Eu não sei se Luiz Fernando quer fazer alguma pontuação, mas eu vou pedir licença a vocês dois, tá? Para fazer um comentário aqui que é pragmático, mas não deixa de ter relação com o que a gente está discutindo agora, tá, gente? É porque é assim, tá? Não chega a mexer, inquietar realmente com a minha saúde mental, mas eu preciso fazer esse comentário agora em relação às pessoas que estão participando conosco hoje, não é? Assim, mandar um cheiro bem grande para cada uma e dizer, e vocês não aparecem para mim aqui, tá? Quem está tendo realmente essa visibilidade aí de vocês, dos comentários, né? Enfim, é Lindenberg, mas eu quero, assim, dizer que para mim aqui a tela está aparecendo em branco e isso me inquieta, porque é como se realmente, né? No início eu até estranhei um pouco, vocês me perdoem, porque o gênero para mim, mediação, né? De transmissão, o pessoal sabe, né? Lindenberg sabe, e Alexandre também, que é novo, né? Mas, assim, é um trabalho que eu estou gostando de fazer, e, assim, mesmo não vendo vocês, eu quero que todos recebam, tá? Porque a gente está falando de 2 palavras que eu considero chaves aqui hoje, né? Palavras-chave, que é acolhimento e humanização. Então, gente, vai aí, um cheiro grande. Eu não sei se Luiz Fernando Tânia, tem alguma Tânia, pontuação. Oi, Lindenberg. deixa eu lhe falar uma coisa. Os comentários aparecem para você se você clicar aí no canto superior direito em Live Comments. Aí eles vão aparecer. Uhum. Eu Deu cliquei, certo? mas eu cliquei, mas realmente para mim não aparece. Não sei se é algum problema no meu computador, enfim. Por isso que eu Então, precisei fazer ok. esse comentário. Pode ser alguma coisa aqui de configuração no meu notebook. Pode ser. É. E aí, podemos ir para a quarta pergunta? Já quase. Estamos a 12 minutos do fim, né? Então, acho que a gente pode encerrar na próxima pergunta, que não vai dar Certo. tempo a gente. Ok, então vamos lá para o bloco final, né? Quais perspectivas sobre o suicídio normalmente vemos no movimento espírita? Eu acho que a gente já pincelou alguns aspectos que dizem respeito a essa pergunta, né? Eu não conseguiria comentar as falas interessantes que o Lindenberg falou, que precisaria de mais meia hora, porque ele acabou transitando por 2 temas que não estão no cerne, estão conectados, mas não estão no cerne, que é a questão da metodologia de produção de conhecimento de encarnados e desencarnados, e a questão de um outro aspecto que eu estava pensando, mas em geral, e a literatura espírita, né? A metodologia de produção de conhecimento e a literatura espírita. Então a gente não conseguiria, precisaria de mais uma meia hora para comentar. Só pincelando que, evidentemente, a especificidade ajuda bastante. Eu, por exemplo, não aprecio Herculano Pires abordando o tema científico. Eu prefiro Herculano Pires abordando filosofia, porque a formação dele era filosofia, ele não era alguém que fez uma formação na área científica. Então eu li Parapsicologia Hoje e Amanhã, Parapsicologia e Suas Perspectivas, a literatura de ficção científica paranormal, O Menino e o Anjo, Túnel das Almas, Metrô para o Outro Mundo, mas eu acho que ele vai bem na filosofia. Quando ele fala de filosofia, mesmo abordando temas religiosos, mas sob o olhar filosófico, eu prefiro. Ciência, eu prefiro Hermínio Miranda, por exemplo. Hermínio Miranda, Hernando Guimarães Andrade, tem outros autores que eu acho que abordam ciência melhor do que Herculano Pires. Prefiro Herculano na filosofia. Então, é uma questão da gente discutir sobre fontes bibliográficas e literatura espírita. É um assunto que realmente seria uma outra live para a gente discutir, a questão da metodologia de produção de conhecimento.
Mas eu quero, então, enfocar para fazer uma postura rápida, porque, como eu já falei, algumas coisas já foram pinceladas. E eu vou pegar essa última fala sobre a humanização. Eu comentei, Lindenberg reforçou, a curiosidade patológica que a gente tem para saber o destino das pessoas que cometem suicídio. Isso acaba sendo, eu acho uma hipótese aí sociológica, uma consequência também do fato de que a herança católica trouxe a ideia do anátema, a ideia de que o suicídio iria para o inferno. Então, como o suicida vai para o inferno, o padre não poderia fazer nem missa de sétimo dia para o suicida. Eu acho que isso ainda está fincado nas formas culturais que fazem parte da civilização brasileira. A gente está atravessado por isso, pela ideia de que o sujeito ele é degradado, ele é banido da possibilidade de entrar no céu. Então, isso, de fato, é terrível. Eu já atendi muitos suicidas. Assim como Allan Kardec, eu também tenho a minha amostragem de atendimento, porque o trabalho de Allan Kardec é muito interessante. Eu acho que o método de Allan Kardec é a grande novidade, né? O Livro dos Espíritos é um livro psicografado, né, em que ele faz pequenos comentários e vai organizando, mas um livro essencialmente dos espíritos, mas ele consegue realmente transformar em algo verificável do ponto de vista do método científico, que até então estava no plano do misticismo. Então, ele conversou com muitos suicidas, está lá no livro O Céu e o Inferno, uma amostragem muito interessante de espíritos em diferentes posições da escala evolutiva, e sempre que eu leio o trabalho coletado e organizado por Allan Kardec, diálogo que ele teve com os espíritos, na Revista Espírita, como ele fala da importância da gente dialogar com os espíritos para saber sobre essas questões, ele chama de diálogos familiares de além-túmulo. A ideia da gente saber que é possível você ter uma relação mais estreita com os espíritos familiares, com amigos, e até evocando espíritos que podem nos dar informações específicas. Ele fez muito isso, né? Então, eu acho que, dentro de todo esse rol que a gente estudou, discutir um pouco menos essa questão de encontrar, escrutinar todos os aspectos do destino do suicida e ter uma postura mais receptiva, ter uma postura mais humana. Eu vi uma psicóloga dizer uma coisa interessante outro dia. Muita gente tem dificuldade de lidar com pessoas enlutadas. E aí ela faz uma recomendação que eu acho muito interessante. Se tem dificuldade em dizer alguma coisa, não diga nada. Só em escutar já vai estar fazendo muita coisa. Tanto para a pessoa enlutada, quanto para a pessoa com ideação suicida. As pessoas têm pesquisas têm demonstrado, em relação ao sentido da vida, que dois são os grandes problemas da humanidade, de uma maneira assim transcultural, né? O primeiro é encontrar sentido para a vida, e o outro é ter em quem confiar. Ter escuta. Porque nós estamos numa época de mundo digital, de internet, em que todo mundo quer falar, até quem não tem muita coisa interessante para dizer. Humberto Eco, né? A internet deu voz aos idiotas. Uma frase muito contundente do filósofo italiano Umberto Eco. Mas é verdade, muita gente que, de fato, não teria nada muito interessante, muito útil, muito criativo para dividir. Mas ele tem um microfone à sua disposição. Então, todo mundo quer falar, mas as pessoas não querem escutar. Outro dia eu vi um político que estava sendo questionado no programa de entrevista, o sujeito passou 20 minutos rebatendo o político, e ele calado, escutar. Quando a pessoa terminou, ele falou, já concluiu? Se não concluiu, pode concluir. Aí a pessoa pensou, então agora, se concluiu, eu vou comentar. Extremamente paciente. Oferecer escuta. O que é que te faz sofrer? O que é que está te incomodando? Pode me contar, eu não vou te julgar. Meu papel aqui não é te julgar. Eu estou aqui fraternalmente para escutar você. Pode falar. Então, deixar as pessoas falarem, extravasarem, escutarem, não ter essa curiosidade mórbida, porque aquilo não é um setting terapêutico, é um espaço de diálogo fraterno. É aquilo que a gente na psicologia chamaria de atendimento breve. Você não tem tempo de escrutinar todas as dimensões do sofrimento da pessoa. A pessoa escolhe um aspecto do que ele quer dizer para você e em 8, 10, 15 minutos ele diz, chama-se psicoterapia breve. Então, a gente precisa ter essa ferramenta de acolhimento como algo transversal. Isso não tem que ser depositado nos ombros de um profissional de saúde. Eu via muito isso na estratégia de saúde da família. Chama o psicólogo. Mas para que o psicólogo? Porque a minha amiga brigou com o namorado, está muito chorosa. Aí eu quero que o psicólogo atenda. Aí a psicóloga dizia, minha filha, para a agente comunitária de saúde,
Você não sabe acolher a sua amiga que acabou o namoro e está chorosa. Para que precisa um psicólogo, um psiquiatra para escutar alguém com dores de amor? Agora, se você perceber que em cima deste luto pelo fim da relação, a pessoa pode entrar no estado depressivo, aí você pode me chamar. Mas acolhimento é uma ferramenta transversal. Todo mundo precisa saber acolher. Então, escutar mais, ter uma capacidade mais dialógica, essa coisa da palestra distante, isso me incomoda muito. Tem aquela tribuna, todo mundo é chamado, você faz a presta, as pessoas falam durante 1 hora, ninguém tem espaço para perguntar, para dialogar, para se expressar. Apertar a mão das pessoas quando as pessoas chegam na casa espírita. Eu vi outro dia um espírita dizer, eu passo na primeira fila apertando a mão de todo mundo, pergunto se alguém está vindo pela primeira vez. Às vezes eu dou a mão, a pessoa não quer apertar a mão. Não, me dê a mão, meu nome é fulano de tal. Você está vindo agora, seja bem-vinda, para a pessoa se sentir dentro de uma relação de pertencimento, para a pessoa se sentir pertencendo àquele lugar. Então é necessário que a gente tenha essa postura mais de fraternidade que está lá na Declaração dos Direitos Humanos, para que a gente tenha gentileza, sensibilidade, capacidade de afetividade, porque como diz o Sérgio, o Luiz Signates, a fraternidade é o princípio da doutrina espírita, e se ele for minado pela base, destrói a doutrina espírita mais do que qualquer outro princípio. A fraternidade é o paradigma do espiritismo. Então, quando a gente tiver um pouco mais de sensibilidade para a escuta da dor do outro, a gente realmente vai poder colaborar na prevenção do suicídio. A gente já pode ir caminhando aí, né, Lindeberg? Talvez para as considerações finais, a tua resposta, né? Isso. A essa questão e as considerações Eu vou fazer a minha resposta, já vou fazer minha resposta, já faço as considerações finais e a divulgação da semana que vem, do que a gente vai trabalhar no próximo domingo. Bom, além das questões que a gente já citou aqui, a gente meio que antecipou também muitas respostas, muitos comentários sobre essa pergunta, né? E aí, para não me repetir, eu vou trabalhar aqui os princípios que a gente trabalhou ontem no curso, ou pelo menos alguns deles, né? O curso que a gente ministrou. São 5 sugestões que são acessíveis de cada casa espírita implementar, tendo em vista essa questão da prevenção do suicídio. Então, criar núcleos de acolhimento específicos, se a casa não quiser trabalhar numa perspectiva de atendimento fraterno, né, de fortalecer esse trabalho com o atendimento fraterno, ela pode criar grupos de acolhimento específico que podem fazer estudos, que podem fazer um atendimento mais direcionado para esses casos, porque a grande questão, além do acolhimento que a gente já citou, né, é o acolhimento e o encaminhamento. Eu já encontrei muitas pessoas reclamando de atendimento na casa espírita pela falta do tato em relação ao processo da conversa. Então, tem a ver diretamente com essa questão do acolhimento, com a empatia, com a percepção do outro, né? E entender que nem tudo se resume a questões espirituais. Porque uma outra reclamação que eu já recebi bastante foi no final, a pessoa disse apenas que eu viesse para fazer uma mediúnica, fizesse tratamento espiritual para fazer uma mediúnica. Tá, ela não vai, o atendente não vai atender no sentido psicoterapêutico, né? Isso a gente já sabe. Mas quando a gente limita apenas a essas perspectivas, faça o evangelho, venha fazer uma mediúnica na casa, etc., a gente pode estar agindo com uma perspectiva muito limitante ali para aquela pessoa, né? Então, esse curso que a gente ministrou ontem, que ele tem como base a formação gatekeeper, o guardião da vida, né? Uma tradução livre, esse curso propõe fazer uma série de reflexões do que pode ser inserido no trabalho da casa espírita, sem exigir um trabalho altamente especializado, até porque não é o objetivo da casa espírita, né? Então, uma das sugestões são esses núcleos de acolhimento. Incluir as temáticas de saúde mental na formação dos atendentes fraternos. Aqui em Fortaleza, já ministrei algumas formações. No curso de formação de atendimento fraterno,
eu já ministrei algumas formações específicas sobre temas de saúde mental, né, a convite de algumas casas espíritas. E esse conteúdo, inclusive, ele está dentro de um outro curso que todo mundo pode fazer, é super acessível, é um curso online que a FEB oferece sobre álcool, drogas, depressão e suicídio. Né? Então, isso tudo na visão espírita. Esse curso trabalha, por exemplo, o trabalho do atendente fraterno, como é que a casa espírita pode potencializar esse atendimento desde a recepção, né? Então, esse nosso curso também está conectado com esse curso da FEB. Você pode procurar lá no site da FEB o projeto Caminhos, que é o projeto que tem esse curso. Você pode se inscrever até eles abrirem inscrições, e aí eles mandam um e-mail para você fazer o curso. E criar grupos de estudo sobre temas correlatos, né, isso também é interessante. Algo que eu sempre falo muito em relação às casas espíritas é que os estudos poderiam ser mais dinamizados em relação às diversas temáticas com as quais o espiritismo se relaciona. Então, estudos sobre ciências sociais e espiritismo, filosofia e espiritismo, questões de saúde mental e de espiritismo, isso ajudaria as pessoas a não terem como referência apenas o apostilamento que normalmente a gente vê dentro dos cursos que são oferecidos nas casas, né? Então, o ESD tem a sua importância, mas o espiritismo não se resume ao trabalho do ESD, né? Reunir informações para que essas informações sejam encaminhadas a uma pessoa que chegue com sintomas, características de adoecimento psíquico na casa espírita. Ontem a gente debateu bastante sobre isso no curso, né? Então é algo que toda casa espírita na sua cidade consegue fazer. Reunir os contatos, número de telefone, endereço e as denominações da rede de assistência em saúde mental do município, clínicas, escolas, faculdades que oferecem atendimento gratuito ou a preços populares. Normalmente, as faculdades que têm um curso de psicologia, independente de serem particulares ou públicas, elas oferecem esse atendimento mais acessível. Se o município aderiu às práticas integrativas também gratuitas que são oferecidas à população, né? Aqui em Fortaleza a gente tem esse serviço gratuito para a população. Enfim, reunir um máximo de informações, número do CVV, número de institutos que trabalham com prevenção do suicídio, e num caso em que a casa espírita não tenha como dar conta, que afinal de contas não é o objetivo dela fazer a psicoterapia, ela pode pelo menos ter esse informativo para, no acolhimento à pessoa, olha, tem esse conjunto de informações, procure o que for mais perto para você, o que for mais acessível. Isso também dá uma noção de um acolhimento maior para a pessoa que está ali em sofrimento, né? Então, de maneira geral, é isso. Já entrando nas minhas considerações finais, né, eu quero agradecer ao Luiz Fernando, nosso convidado de hoje, a Tânia, nossa companheira do Ágora, do Eixo de Saúde Mental, né, pela mediação, a todos e todas que participaram aqui conosco, e quero já aproveitar para divulgar, né, o próximo domingo, nós iremos trabalhar, eu, Alexandre Júnior e Arivaldo Montavão, vamos trabalhar a obra Educação para a Morte, do Herculano Pires, ainda sobre essas reflexões em torno da saúde mental, mas numa perspectiva da filosofia existencialista presente nessa obra do Herculano, tá bom? Então, gratidão. Gente, né, muito obrigada. Obrigada, Lindeberg e Ágora Espírita, por essa, né, oportunidade. Muito obrigada, Luiz Fernando, por todos esses esclarecimentos e reflexões, né, que vocês nos trouxeram na noite de hoje. E também gostaria de fazer a divulgação da transmissão do Ágora amanhã, né, cujo tema é Espiritismo, Sociedade e LGBT-fobia, com Alexandre Júnior e Cecília Vasconcelos, né, gente? Está imperdível. Amanhã, dia 21, das 20 às 21 horas, né, pela página do Ágora Espírita aqui no Facebook, né? Então, gratidão a todos, a todas, né? Mais um cheiro aí para todo mundo. E certamente hoje a gente sai com muita, né? Mais uma noite, mais uma transmissão, um encontro
de múltiplas aprendizagens. Um cheiro.